Jornal Brasil Atual faz essa feminagem às mulheres e coloca em prática a sororidade, que envolve aí o sentimento de irmandade, empatia, solidariedade, companheirismo, que são aí ativados pela identidade de gênero. Uma entrevistada convidada, né, por nós, dá a mão a outra mulher escolhida por ela para dividir a bancada virtual nesse espírito, né, de que ninguém larga a mão de ninguém. E a gente convidou a Tânia Mandarino, advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, que escolheu a Bruna Mendes Morato para dar a mão. A Bruna, vocês lembram, advogada dos médicos que denunciaram a Prevent Senior, prestou depoimento na CPI da Covid no Senado, como testemunha, participou também da CPI na Câmara Municipal de São Paulo, e além dos médicos, né, que trabalharam na Prevent Senior, a Bruna também representa as famílias vítimas, né, que perderam os seus parentes nos hospitais aí dessa empresa. Os médicos da Prevent e as famílias se uniram na luta por justiça e a Bruna está nesse comando. É com muito prazer que eu recebo a Bruna e a Tânia. Bom dia, sejam muito bem-vindas. Olá, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Bruna. Bom dia, querida. Obrigada. É um motivo de alegria estar aqui com vocês hoje. É um motivo de alegria para nós também, apesar que a gente tem uma história aí bastante triste, né? Nesse contexto aqui envolvendo a Bruna, né? Porque o juiz Gustavo Couto de Carvalho, da 5ª Vara Civil do Fórum Central de São Paulo, condenou a advogada Bruna Morato a pagar R$300 mil por danos morais à operadora de planos de saúde Prevent Senior. E, de acordo com a sentença, a Bruna cometeu uma tentativa de assassinato de reputação de empresa de grande porte. E só salientando aqui, no início, já a Tânia Mandarino já me mandou, inclusive, aqui o documento, né, desse juiz, que ele alega. A sentença, isso mesmo, a sentença, Tânia, e diz o seguinte logo no início, né, que a autora Prevent Senior privada, Prevent Operadora de Saúde Limitada, pede a condenação da ré Bruna Mendes dos Santos Morato ao pagamento de reparação por dano moral. Alega que, em 21 de abril de 2022, em entrevista à Rede TVT, disse que a autora persegue, entre aspas, e ameaça também, entre aspas, seus profissionais e que seus diretores são, entre aspas, criminosos que atuam como milícias e como máfias. Bom, nós estamos aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual, a gente lembra quando ela deu essa entrevista, e justamente eu gostaria que a Tânia, né, falasse o motivo, né, pelo qual justamente ela escolheu a Bruna para dar a mão, diante agora desse contexto que eu acabei de falar, né, Tânia? Oi, Tânia. Mais uma vez, bom dia a todas e todes e todos que estão nos ouvindo, especialmente a você, Bruna. Quando eu digo que é motivo de alegria estar aqui, é porque nós, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a um assédio processual nítido que está acontecendo com você, podemos celebrar a solidariedade, podemos celebrar a sororidade. Então, eu quero começar te dizendo que, em nome de todas as mulheres que fazem parte do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, nós estamos aqui hoje te dando as mãos, né, todas as nossas mãos, e a gente vai ficar de mãos dadas com você até a reversão dessa sentença injusta, que nós temos certeza que vai acontecer em sede de recurso. Então, Bruna, quando a gente dá as mãos para você, Marilu, eu te peço licença para dizer que a Bruna hoje é o mais novo, né? Porque é o último episódio que a gente está tendo conhecimento, ícone, significado de assédio processual, que é uma prática injusta, também conhecida como lawfare, né? E eu quero dizer os nomes da vice-governadora de Pernambuco em 2019, Luciana Santos, a quem também nós estendemos a mão,
porque ela foi condenada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco por improbidade administrativa pela contratação para gerenciar a iluminação pública da cidade. A senadora, ex-senadora atual ainda, né, Cátia Abreu, também foi investigada num desdobramento da Operação Lava Jato por um suposto recebimento de propina da Odebrecht. O inquérito foi arquivado pelo STF, né, e ao longo da sua vida pública, como ela disse, ela nunca participou de corrupção, nunca aceitou participar de nenhum grupo fora da lei. A Maria Fernanda Ramos Coelho, ex-presidenta da Caixa, membro do Consórcio Nordeste, que também foi indiciada pela Polícia Federal em operação do Banco Pan, em nítido assédio processual. A Manuela Dávila, ex-deputada federal em 2017, acusada de receber Caixa 2 via doações de campanha. A Maria do Rosário, deputada federal, que também foi citada nas delações da Lava Jato por supostamente ter recebido propina. E Preta Ferreira, membro do coletivo do Movimento Sem Teto do Centro, que foi presa, acusada de extorsão e associação criminosa, por supostamente ter coagido moradores a pagar taxas, né? Miriam Belchior, ex-ministra e ex-presidente da Caixa, que foi investigada pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e também sofreu assédio processual. Isabela Teixeira, ex-ministra, investigada em 2012 por suposta pressão para liberar o licenciamento ambiental. E a Erenice Guerra, ex-ministra da Casa Civil, também acusada de arquitetar um sofisticado esquema de corrupção nas obras. Antes de tudo, né? Então, as mãos nossas a todas essas mulheres, através da sua mão que a gente está segurando hoje, né? E um ícone também, Marilu, só para te passar de volta a palavra, é a Andréa Haas, esposa do Henrique Pisolato, que foi assediada processualmente e perseguida e condenada criminalmente por uma ação que nem ele cometeu, imagina ela, né? Então, a todas essas mulheres que estão sendo prejudicadas, assediadas, né? Eles querem que a gente morra, essa é a ideia, porque isso deprime, e se a gente não se amparar uma outra, né? A nossa femenagem nessa semana e o nosso apoio em todas as instâncias na sua pessoa, Bruna. Bruna, como é que você recebe nessa sororidade, né, da Tânia Mandarino, do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, e também como você tem enfrentado, né, exatamente o que esse juiz, né, Gustavo Couto de Carvalho, da 5ª Vara Civil do Fórum Central de São Paulo, essa condenação, né, a que ele te impetrou, né, para pagar R$300 mil por danos morais à Prevent Senior. Nossa, eu tenho, em primeiro lugar, que agradecer pelo carinho, pelo abraço, pela sororidade, pelas palavras. Eu, de fato, fico muito emocionada com todo o carinho que eu tenho recebido. E eu tenho tanto para falar a respeito desse caso. E o que é mais interessante, quando as pessoas tentam nos calar, é porque elas ficam com medo daquilo que a gente tem para dizer, para falar. Então, essa sentença só me mostra que eu estou no caminho certo, que eu fiz o correto. Eu tenho a minha consciência muito tranquila e sou extremamente grata pela oportunidade de atuar nesse caso. E se alguém pensou, ou se de repente eles pensaram que isso de algum modo iria me abalar ou me constranger, sinceramente fez o efeito contrário, porque agora é que eu sinto vontade de que as coisas se esclareçam, de que tudo fique muito claro. E as irregularidades foram tantas nesse caso, mas tantas que eu gostaria que vocês me pautassem com relação a tempo, ou caso vocês tenham perguntas que me direcionassem, para que a gente possa entrar especificamente nesse caso. Se vocês quiserem, eu já começo a falar das irregularidades agora, porque esse não é um atentado contra mim, é um atentado contra a advocacia. Porque a partir do momento em que você criminaliza, porque no fim das contas esse juiz tenta me sentenciar por assassinato, num processo com essas circunstâncias, da maneira como ele foi feito, sem autorizar produção de prova, que é o mais impressionante. Ele alega que eu não apresento provas daquilo que eu digo, só que ele esquece que a Prevent Senior só assinou um TAC um mês depois do meu depoimento e reconheceu metade das denúncias que eu fiz.
só que essa prova ele não relevou. Então foram tantas irregularidades nesse caso e um desespero tão grande em me calar e uma ansiedade tão grande em atravessar e se atropelar com relação à sentença para que a minha condenação saísse antes do término das investigações da Prevent Senior, que o desespero só me mostra que fizemos um bom trabalho. Só o fato da empresa reconhecer o que já reconheceu e ter assinado o termo de ajustamento de conduta, justamente ajustando a conduta que foi denunciada, o próprio diretor executivo ter reconhecido parte das denúncias que nós fizemos e o fato da Prevent Senior ter agora em 2022 regularizado mais da metade dos seus hospitais que estavam irregulares e só fez isso em razão das denúncias que foram realizadas, já mostra que o trabalho foi executado e executado com sucesso. Infelizmente, existem pessoas que se alimentam de desinformação. A exemplo das notícias que saíram a meu respeito, porque as notícias que saíram a meu respeito disseram o seguinte: a advogada que denunciou a Prevent Senior na CPI é condenada a pagar indenização por danos morais, sendo que essa condenação não tem qualquer relação com a minha denúncia na CPI. Essa condenação tem relação com uma afirmação que eu fiz diante a perseguição que de fato estou sofrendo, e essa sentença só comprova o que eu havia denunciado naquela referida matéria. Em nenhum momento na matéria eu falo que a Prevent Senior é mafiosa. O que eu digo na matéria, repito aqui, é que pessoas que perseguem os seus denunciantes, ao invés de se defender da denúncia, agem como organizações criminosas e milícias, porque a partir do momento que você tem tranquilidade com relação à sua inocência, o seu objetivo é provar a sua inocência e aí sim, identificada a sua inocência, caso seja identificado que alguém quis te prejudicar e sem provas o fez, aí cabe sim um pedido de indenização por danos morais, o qual eu responderia se a Prevent Senior já não tivesse reconhecido como reconheceu a denúncia que eu fiz. Então, esse caso, ele deixa muito claro o lawfare, que tanto se discute, porque também entrou em questão uma polaridade política ali muito clara, polaridade essa que o próprio juiz da sentença decidiu assumir. Então, peço licença para explicar alguns detalhes desse processo interessante. Então, vejam só, a Prevent Senior ingressa com uma petição inicial. Na petição inicial, ela anexa como prova principal o relatório da Polícia Civil, dizendo que a Polícia Civil pediu o arquivamento do caso. Ela só se esqueceu de informar que na mesma matéria a qual ela diz que eu devo pagar indenização por danos morais, eu digo, é possível que o Ministério Público não aceite esse pedido de arquivamento porque as provas não foram produzidas. Tanto é que logo depois, inclusive depois que ele ingressou com essa ação, o Ministério Público se manifestou em nota oficial, que está no site do Ministério Público, que as investigações continuam. Ou seja, o pedido de arquivamento não foi aceito. E se não foi aceito, a prova que a Prevent Senior anexa no processo para justificar a ação dela contra mim, sequer tem validade para o próprio MP. Só que é interessante, porque é a única prova que o juiz analisa nesse processo. E aí mostra muito claro a parcialidade, por vários motivos. Primeiro, porque eu sou responsabilizada por uma entrevista que eu dei, entrevista esta que ele certamente não viu, porque ele atribui a mim falas que não foram minhas. As falas que foram registradas no processo, a qual ele faz menção, dizendo que eu disse isso ou aquilo, não constam na entrevista. Porque, de fato, sequer são expressões que eu uso na minha vida comum e jamais falaria isso em entrevista sem medida. Então, o primeiro apontamento é que eu fui acusada por uma entrevista que ele sequer assistiu. O segundo é que a única prova que ele validou é uma prova que o próprio Ministério Público não aceitou. Por que o Ministério Público não aceitou o relatório de arquivamento da Polícia Civil? Por vários motivos. O primeiro é que, no caso Prevent Senior, houveram 3 delegados no caso. Essa delegada que fez o relatório, que foi a única, que por sinal se encontra afastada do caso, foi uma delegada que entrou, rapidamente fez o relatório, mas que deixou de ouvir as vítimas. Agora me digam, como é que você produz um relatório sem ouvir as vítimas, ouvindo tão somente parte dos denunciantes, porque foi selecionado, inclusive, os trechos de 3 médicos denunciantes em seu relato, e houve 14 médicos
daquele que está sendo denunciado. Então, no próprio relatório, houve uma clara desproporção com relação à oportunidade de produção probatória. Enfim, eu contestei o fato e o juiz, na sua sentença, e a gente é importante observar também, é um processo de 1000 páginas. O juiz dá uma sentença de 3 folhas. Na primeira folha, ele faz um parágrafo explicando quais foram as alegações da Prevent Senior. No segundo parágrafo, ele coloca as alegações da contestação, e aí é muito importante. Ele só selecionou, na minha contestação, a parte em que eu digo que houve, de fato, uma relação entre a Prevent Senior e o governo federal, naquela época gerido pelo presidente Bolsonaro. E é interessante porque isso sequer tinha relação com a entrevista a qual a Prevent Senior ingressa com essa ação alegando supostos danos morais. E foi tão confusa a interpretação do juiz que ele diz o seguinte, que eu falei do pacto com o governo, fala isso e aquilo, e diz que eu não provei, inclusive, o pacto, que sequer era objeto de apreciação do próprio processo dele. Só que o pacto não foi comprovado por mim, foi comprovado pelo próprio diretor da Prevent Senior, que gravou um vídeo na internet dizendo que a relação entre a Prevent Senior e o governo Bolsonaro era muito próxima e que eles trocavam informações. E quem fez publicidade em favor da Prevent Senior durante a pandemia foi o próprio Bolsonaro, não fui eu. Ele que publicou informações sobre a empresa e ele que se manifestou em favor da empresa, e foi o Ministério da Saúde da gestão Bolsonaro que emite uma orientação medicamentosa com relação ao uso da hidroxicloroquina, colocando como nota de referência médicos da Prevent Senior e o protocolo da Prevent Senior. Então, essa relação não foi informada por mim, foi informada pelas próprias partes. Eu só constatei um fato que estava lá. Mas o objeto de apreciação do juiz foi único e especificamente isso, que sequer tinha relação com o processo. E prosseguindo nessa ideia, o que ele diz? Ele diz que ele tinha condições de fazer o julgamento antecipado da lide, porque para ele se tratava de uma questão de direito. E é interessante, porque me diga, como num processo de direito se discute só fatos? É claramente um processo em que a discussão é fática e não de direito. Mas ele tinha que tentar justificar o fato de não permitir a minha produção de prova e tentar justificar o fato dele ter se atropelado para poder produzir uma sentença como ele produziu. E ele produz essa sentença também de maneira muito impressionante, porque teve a petição inicial, a nossa contestação, cujas provas ele sequer apreciou, e consta nessas provas o TAC em que a Prevent Senior reconhece a denúncia, consta o relatório de 2 comissões parlamentares de inquérito, das quais todas as minhas denúncias também foram identificadas, cujos médicos também foram ali indicados para indiciamento, assim como os donos da Prevent Senior, cuja produção probatória foi de meses. A CPI da Câmara de Vereadores de São Paulo, denominada CPI da Prevent Senior, passou meses produzindo provas, dando direito ao contraditório e à ampla defesa, e ainda assim confirmou tudo aquilo que eu denunciei. Mas essa parte, o juiz fez questão de colocar na sua sentença, ali em folhas 2, que ele não poderia usar isso como prova, porque ele não considera a Prevent Senior culpada, ainda que o indiciamento tenha dito isso. E aí só piora a situação, porque a Prevent Senior apresenta uma réplica. E o discurso misógino foi algo interessante de observar. O advogado da Prevent Senior, que por sinal é o Dr. Alexandre Fidalgo, que sempre defendeu a liberdade de expressão e se consolidou nesse país como referência em liberdade de expressão, diz que eu sou uma pessoa midiática, que eu sou uma pessoa que quer chamar atenção, que eu sou uma mulher absolutamente descontrolada, que eu não tenho condições de conviver em sociedade. Ele faz isso em 2 processos, né? Tanto numa primeira ação quanto nessa segunda ação. E ele questiona a minha estabilidade emocional, ele faz menção à minha capacidade de viver em sociedade, inclusive. E é importante observar que isso em nenhum momento foi constatado pelo juiz, essa forma de tratamento com relação à mulher. Porque a partir do momento que você cria o estereótipo da mulher louca e desequilibrada para justificar tudo que foi justificado, e o juiz assume essa mesma posição misógina ao tentar me calar, impedindo que eu produzisse provas, você mostra que existe uma clara
convergência ideológica entre eles. Por isso que é uma sentença que, além de não me surpreender, não me preocupa. Porque qual seria a visão ou opinião de pessoas que pensam assim? Evidentemente que não podia ser diferente. E aí, nesse sentido de me calar, ainda, o juiz explica o seguinte, que em razão de determinadas questões que ocorreram no judiciário, e aí ele menciona o devido processo legal, alguns réus, em algumas circunstâncias, mostram em que é visível essa flexibilização, fazendo clara menção, e muito clara, as ações que anularam as sentenças que condenaram o presidente Lula. Porque ele queria marcar o posicionamento político dele, ele fez questão de fazer isso já no início da segunda página. E ele diz o seguinte, para reiterar a posição dele, que ele é um juiz que pensa diferente, porque ele é adepto ao devido processo legal. E o que é interessante, porque se fosse adepto ele ao devido processo legal, por que ele me impediu de produzir provas? Afinal de contas, se fosse essa a visão dele, ele não teria impedido essa produção probatória. E as coisas pioram, né? Então, veja só, a minha denúncia é contra a Prevent Senior. A Prevent Senior reconhece a minha denúncia assinando o TAC. A Prevent Senior segue sendo investigada pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, pela Agência Nacional de Saúde, pelo CREMESP. Em todos esses casos existem processos, todos processos investigatórios com larga produção probatória, mas o juiz diz o seguinte, que eu deveria ter apresentado sentenças transitadas em julgado. Agora, como posso eu apresentar num processo uma sentença transitada em julgado se fui eu a responsável pela denúncia? E se essas denúncias estão sob responsabilidade do Ministério Público, que deve ser ele o autor da ação e não eu. E aí fica muito claro que se essa fosse a visão dele, deveria ele então ter suspendido a ação até o julgamento dessas investigações, a finalização desses processos, que provavelmente vão ocorrer daqui muitos anos, para então julgar o meu caso. E ele não aplica essa suspensão, porque ele quer se atropelar e dar uma sentença. E uma sentença muito emblemática, uma sentença que eu engoli, não por mim, mas pelas vítimas. Dos 80 indiciados na CPI da Covid, eu sou a primeira condenada. A primeira condenada naquela CPI é a denunciante. E isso é uma clara afronta a quem faz a denúncia, a quem leva a denúncia. Eu estive lá em duas circunstâncias. A primeira como testemunha indireta e depois quando questionaram a minha postura, como fez o senador Marcos Rogério, dizendo que eu não teria condições de estar lá e que ele não reconhecia a autoridade ou a possibilidade que eu prestasse o meu testemunho, outras testemunhas da Prevent Senior foram. Quem foi ouvido? Um dos médicos que fez a denúncia, o senhor Tadeu e a Kátia. Todos confirmaram o meu depoimento, mas isso também não foi considerado por ele. O que ele considerou são as falas agressivas de um advogado que diz que eu disse coisas que eu não disse e ao invés de confirmar as alegações do próprio advogado, ele sequer assistiu o vídeo. Porque eu fiz questão de assistir novamente o bendito vídeo da entrevista e volto a dizer, confirmo todas as informações, reitero tudo que eu disse, não me arrependo de absolutamente nada, eu estou no exercício das minhas prerrogativas, tenho o direito de advogar, tenho o direito de falar como eu falei, de maneira nenhuma eu me excedi, e eu deveria, na verdade, ser mais dura do que eu sou com relação à Prevent Senior, mas como existe um discurso misógino muito forte de que a mulher deve falar assim ou assado, eu busco me conter nas minhas palavras. A exemplo do que eu fiz na CPI do Senado, quando me foi questionado o que os médicos diziam sobre a Prevent Senior. Ao invés de eu dizer diretamente o que eles realmente falam, eu disse o seguinte, que a operadora de saúde, muitas vezes, por orientação da direção, utilizava a expressão óbito também é alta. Eu podia ter resumido tudo isso numa única palavra com relação à tipificação criminal daquilo que eu estou denunciando. E eu não disse, porque eu quis explicar o contexto. Então, quando eu verifico um juiz que tenta calar uma mulher, como ele fez, que aceita uma prova como fundamento para tudo aquilo que ele escreveu, que é um pedido de arquivamento que não foi aceito pelo Ministério Público, nem isso ele se deu ao trabalho de analisar. Quando ele me criminaliza, porque foi isso que ele fez, me criminalizar por assassinato de empresa de grande porte, sendo que eu fiz apenas uma denúncia e não cometi o crime de assassinato, que sequer é objeto de apreciação
da área em que ele está, porque ele é um juiz na esfera civil, ele quer rotular. O objetivo dele era participar desse tipo de ação, criando as circunstâncias as quais foram criadas, mas que, na verdade, eu achei importante, porque você abre um precedente interessante do que um juiz é capaz de fazer quando ele tem uma posição ideológica muito firme, que ele fez questão de registrar. A que ponto os processos são utilizados contra os denunciantes e a que a advocacia nesse país está se submetendo. Porque ao se prestar esse papel, a fazer isso como advogada, sendo que na própria sentença ele reconhece que eu estava nas prerrogativas da minha função, porque o tempo inteiro ele me chama de advogada, ele está criminalizando não só quem faz a denúncia, mas quem representa essas pessoas. E se é o advogado, pessoa importante, e tem um papel fundamental na manutenção de justiça, pode ele, juiz, condenar um advogado por ter feito o seu trabalho, por ter dito a verdade, porque se eu não tivesse comprovado aquilo que eu disse, é evidente que tudo aquilo que foi denunciado já teria caído. Não existiria uma CPI especificamente sobre a Prevent Senior. A Prevent Senior não estaria desesperada, como aconteceu em 2022, e que ela teve que regularizar mais da metade das suas unidades hospitalares que estavam irregulares. Tudo isso via processo. Tudo isso em processos que estão ajuizados, em que a Prevent Senior teve que regularizar as unidades que foram identificadas como irregularidades. Outra denúncia que eu fiz também, e que ela correu atrás para resolver. Então, o que eu sinto nessa situação toda é uma clara tentativa de calar uma mulher advogada por ser mulher. Isso jamais teria acontecido se fosse um homem advogado, e pior, se fosse uma grande banca de advogados homens. Isso de maneira nenhuma teria acontecido, mas sentiu-se o juiz à vontade para fazer isso comigo, porque era eu. Assim como o próprio advogado da Prevent Senior se sentiu à vontade para falar o que falou a meu respeito, tentando me desestabilizar e tentando questionar a minha estabilidade emocional, porque infelizmente vivemos uma sociedade em que determinados homens acham que ainda é possível agir assim, e acham que isso não está sendo observado e que isso não terá consequências. E eu, sinceramente, observei tudo isso, a atuação do próprio advogado, a condenação do juiz e a repercussão disso na mídia por uma semana até me manifestar. Porque é preciso se observar como o lawfare é utilizado para calar os denunciantes, para perseguir as pessoas em razões de suas posições políticas, porque esse juiz se deu ao trabalho também, se prestou ao trabalho de me condenar não só por 300 mil reais por assassinato de empresa de grande porte, como ele quis denominar, mas ele me condenou ao pagamento de 13% de honorários advocatícios, porque ele fez uma clara menção que eu estava sendo punida e não tinha o direito de produzir provas, porque o meu posicionamento em afronta ao governo anterior, que era o governo Bolsonaro, fazia com que eu tivesse que pagar aqueles honorários. E isso fica muito claro, porque é uma sentença muito simples de 3 páginas, então ela também é de fácil compreensão e de fácil percepção. Um show de horror, ao meu ver. Uhum. Bom, esse show de horrores, né, que inclusive você elencou aqui a respeito dessa sentença, né, do juiz Gustavo Couto de Carvalho, da 5ª Vara Civil do Foro Central de São Paulo, eu acho que a Tânia Mandarino também tem o seu comentário, né, a fazer, né, Tânia, em relação a esse caso, e que em instâncias superiores certamente isso deve ser revertido. Queria a tua avaliação, inclusive da fala, né, da Bruna, que está extremamente forte, convicta e serena no que ela fez e o que ela acredita, né, Tânia? E mais do que forte, convicta e serena, ela fala com uma propriedade técnica, a qual eu parabenizo como operadora do direito. Você realmente conseguiu falar para leigos e técnicos algo que possa ser compreendido a respeito do caso. Então, antes de mais nada, meus parabéns pela sua qualidade técnica, pela profissional que você é e pela mulher que não recua, que não tem medo, que mantém o seu posicionamento. O nosso problema, Bruna, Marilu, é que nós não temos dinheiro para investir
em eventos de magistrados, né? Se a gente tivesse dinheiro, talvez, como grandes empresas, né? Não estou dizendo que seja o caso da Prevent Senior, mas o Estadão denunciou no domingo, empresas que têm causas na justiça, que somam juntas aí cerca de 158 milhões de reais, patrocinam eventos para os magistrados. E aí é óbvio que na hora de dar a nossa sentença, para nós que não temos esse tipo de interação com o judiciário, é rapidinho, são 3 páginas e papum. Né? O princípio da fundamentação completamente violado nessa sentença, e a rapidez com que ocorreu também a decisão, porque eu estava vendo o teu processo ontem, Bruna, inclusive tinha me chamado muito a atenção, essa condenação em honorário de sucumbência no percentual de 13%, isso é muito usado, você sabe disso, em processos contra pessoas progressistas, que eles colocam todo mundo no balaio de petista, né? Ou usam o 13 na sucumbência, ou escolhem a data do dia 13 para prolatar a sentença, é um símbolo que a gente costuma comentar muito, mas não é a primeira vez, pelo menos que a gente tem notícia, que esse juiz tenta calar uma mulher, né? Ele é responsável por uma decisão onde ele pediu que a autora justificasse uma inicial extensa com doutrina alemã por uma causa no juizado, que ele já foi dos juizados, de 1.300 e poucos reais. Então, ele diz assim, vistos, etc., né, ele suprime o relatório, porque lá no juizado especial isso é possível. Talvez esse vício, Bruno, ele tenha trazido do juizado, de trazer uma sentença mais... enfim, menos, na verdade, né, fundamentada, e ele diz assim, esclareça a autora resumidamente e em língua portuguesa qual a necessidade de petição inicial de 37 páginas com referência à doutrina alemã para a cobrança de ressarcimento de 1.300 e poucos reais. Então, essa tentativa de se colocar como superior, né, diante de uma mulher, é pelo menos a segunda vez publicamente que a gente tem conhecimento. Eu digo isso com todo respeito ao magistrado, mas a gente não pode deixar de anotar as coisas que estão acontecendo, né, em relação às decisões que ele tem proferido. Então, primeira anotação que eu faço é isso, uma pena que nós não sejamos grandes empresas que patrocinem eventos de magistrados, porque daí ou os nossos direitos são resumidos, sintetizados, a Prevent Senior entrou com a ação em junho de 2022, não é isso, Bruna? Em fevereiro de 2023 tem uma sentença que está dando exatamente, ipsis literis, o valor pedido. Olha só que coisa diferente se tratando de danos morais nesse país, né? Quem pede danos morais tem que fazer uma justificativa malabarística para pedir o quantum. E a Prevent Senior pede 300 mil reais. E o juiz dá 300 mil reais. Então, por todas essas razões e pela sua força, porque ninguém é melhor que uma mulher para enfrentar uma situação dessa, não só porque todas nós estamos com você de mãos dadas, mas porque a mulher tem a força para enfrentar essas injustiças, esse lawfare, esse assédio, sem recuar. Né? Eles não sabem, quando eles escolhem nós, mulheres, para fazer esse tipo de assédio processual, que é a pior roubada. É o pior lugar onde eles estão se metendo. Seria melhor se ele tivesse escolhido um homem, porque, enfim, não vou nem entrar nessas razões. Mas a gente tem certeza que essa sentença de 3 páginas, né, para fundamentar uma petição de 47 páginas, que também foi pequena, porque deixou de dizer uma porção de coisas que, como a Bruna bem colocou, não vou repetir. E só tem uma coisa, Bruna, que eu quero colocar assim para complementar a sua brilhante fala técnica. Na nossa avaliação, a sentença, que com certeza vocês vão embargar, vocês vão recorrer, enfim, vai ser derrubado. Peço até desculpas de te interromper, mas só para fazer uma observação. Eu me recuso a embargar de declaração nesse caso. Sendo o juiz quem é, primeiro que ele não vai alterar o posicionamento dele. E eu também não vou dar oportunidade para ele se justificar. Ele quis dar uma sentença condenatória de 3 páginas, então se sentiu à vontade assim. Como bem você constatou, é um juiz que declara que gosta de coisas resumidas e pede para que mulheres
se explique em poucas palavras, eu não tenho mais o que pedir para esse juiz, muito pouco que ele explique o que ele tentou fazer, e tampouco embargar de declaração. A minha questão não é mais com ele. Bruna, eu só peço para você que observe muito, eu sei que você está bem assistida, mas muitas vezes a ausência dos embargos nos prejudica em recursos às cortes superiores, por toda a questão de pré-questionamento e tudo mais. Então, quando a gente embarga uma decisão dessa, a gente não está homenageando o juiz, a gente está conduzindo o nosso processo para a possibilidade de ser aceito, né? Porque lá na frente podem dizer, não vamos aceitar porque não foi pré-questionado. Então, sem entrar muito nessas discussões muito específicas da nossa área, o que eu queria te apontar, que a gente não pode deixar de observar, é que houve, na minha avaliação modesta, técnica, jurídica, uma tentativa ou até uma concretização de usurpação de poderes. Porque quando o juiz de piso, o juiz de primeiro grau, aquele juiz que acha que pode usar a sentença judiciária, a sentença judicial, para se manifestar politicamente, né, por considerar que pode perseguir quem quer que seja, invade a esfera legislativa, quando a gente está falando de CPIs que foram realizadas em Câmara Municipal de São Paulo, no Senado Federal, ele está usurpando poderes da República. O judiciário não tem essa prerrogativa, e penso até que se você quiser trabalhar, Bruna, junto com as pessoas que estão hoje militando nos coletivos de advogados pela democracia, no nosso específico também, para realizarmos uma representação contra esse juiz, junto ao CNJ, não só pela perseguição política nítida e evidente que você colocou, mas também e sobretudo, e aí tenho certeza que teremos apoio do Senado Federal e de outras casas legislativas, pela tentativa, que foi concretizada em sentença, de usurpação de poderes da República. Isso é gravíssimo. Eu acho que mesmo o processo tendo sido por uma entrevista que você deu à TVT, e não especificamente, como você bem colocou e bem pontuou, ao seu posicionamento na CPI, ele reflete tudo o que foi dito na CPI. O Senado manifestou solidariedade a você, eu vi o senador Humberto Costa, se colocou consternado em relação a essa condenação. Então, acho que está na hora da gente mostrar também o poder popular, né, de proteção à República, aos poderes da República, porque mais do que uma questão pessoal, isso se torna agora uma questão coletiva. Então, quando a gente dá a mão para você, quero colocar nosso nome também à disposição para que a gente avalie a possibilidade de uma representação, repito, para terminar, Marilu, no CNJ, por todas as razões que a Bruna colocou, e por tentativa de usurpação, tentativa concretizada em sentença, também repito, dos poderes da República, porque ele está passando por cima do Legislativo e achando que com uma sentença ele pode desconsiderar tudo que foi feito na CPI e tudo que foi conduzido. Bruna, nós estamos com você, o teu caso interessa a você, interessa também a coletividade. Obrigada por você vir a público, por você trazer todas essas questões para nós, e a gente não vai soltar sua mão. Bom, e com isso, diga, Bruna, só para terminar, que nós temos desculpa, até o nosso próximo entrevistado já aqui esperando. Imagina. Só para terminar, diga lá. Queria agradecer pela oportunidade. Algumas pessoas me questionaram quando eu falei que eu estaria aqui hoje, se eu voltaria ao TVT, e é óbvio que sim, com o maior prazer, honra. Agradeço a solidariedade, a mão, como você disse, ninguém solta a mão de ninguém. Agradeço por todas essas mãos que me acolheram. Concordo com o seu posicionamento, vou entrar em contato com você, inclusive hoje. Essa causa não é contra mim, é contra a advocacia, é contra a advogada mulher que está tentando, que está sendo vítima de perseguição, e a advocacia em si, quando você tenta calar um advogado no exercício de suas atribuições, no exercício de suas prerrogativas, e é o que eu falo, eu sigo todas as orientações que estão me sendo dadas, vou refletir sobre o seu posicionamento a respeito do pré-questionamento, embargos, você tem razão, e entro em contato com você. Obrigada ao TVT pela oportunidade, pelo espaço, pelo lugar de fala. Agradeço a mediadora, peço desculpas desde já por ter me estendido, que quando se trata de processo,
É complexo. Eu me preocupei em tentar explicar do início ao fim. Então, se eu me estendi, peço desculpas a quem está ouvindo, mas era única e exclusivamente para explicar melhor o caso. Claro. Mais uma vez, obrigada às duas, viu? Não precisa pedir desculpas, não, viu? O nosso próximo entrevistado com certeza vai entender justamente todos esses motivos, viu? É com muito carinho e muita força que eu me despeço agora da Bruna Mendes Morato, advogada dos médicos que denunciaram a Prevent Senior e que está sofrendo todo esse processo, né, essa sentença, e a Tânia Mandarino, advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Um forte abraço para as duas e até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.